Para começar, vamos à capital federal, vamos a Brasília. O presidente Lula quebrou o silêncio e falou pela primeira vez sobre a reunião que teve com o banqueiro Daniel Worcaro, fora da agenda, em dezembro de 2024, no Palácio do Planalto. O presidente da República minimizou o encontro e afirmou que o dono do banco alegou que estava sofrendo perseguição. Vamos chamar o André Anelli, chega ao vivo aqui na programação da Jovem Pan, vai trazer os detalhes dessa declaração feita pelo presidente da República, concedeu uma entrevista, né? E claro que toda a imprensa analisando as muitas falas do presidente. André, seja muito bem-vindo, ótima noite a você. Obrigado, Caniato. Ótima noite a você também e a todos aqui nos Pingos nos Is, na Jovem Pan. É isso mesmo, o presidente Lula se manifestou mais cedo em entrevista ao UOL News em relação a uma das visitas de Daniel Worcaro, a primeira delas fora da agenda oficial da Presidência da República, aqui no Palácio do Planalto. Aconteceu em dezembro de 2024, quando, segundo o presidente Lula, Daniel Worcaro alegou que estava sendo alvo de perseguição. Ele teria dito, então, que alguns desafetos da ordem política estariam tentando derrubá-lo e também prejudicar o Banco Master, algo que o presidente Lula ouviu e, nas palavras dele, respondeu, dizendo que as apurações envolvendo a instituição bancária seriam estritamente técnicas e que não iriam levar em consideração, então, nenhum viés político. O presidente Lula deu essas declarações logo depois de ser perguntado a respeito da instituição financeira, que é alvo, nesse momento, dos órgãos de controle, de investigação, em especial da Polícia Federal, por conta da tentativa de venda de carteiras de crédito falsas para o BRB, o Banco de Brasília, e também a emissão de cerca de 50 bilhões de reais em CDBs, os certificados de depósito bancário, bem acima do rendimento que é praticado pelo mercado na média. E não bastasse isso, também agora o Banco Master vira alvo do Congresso Nacional em relação aos cerca de 250 mil contratos que acabou então fechando com aposentados e pensionistas por meio de crédito consignado. Então, essa é uma questão que deve levar o dono do Banco Master, o banqueiro Daniel Worcaro, direto para a CPMI, a Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, que apura os escândalos no INSS, na Previdência Social, fazendo com que também o empresário tenha que responder por essas apurações. Ainda em relação à reunião ocorrida em dezembro de 2024 aqui no Palácio do Planalto entre o presidente Lula e Daniel Worcaro, Lula afirmou que o fato de ela acontecer fora da agenda, não ser divulgada na agenda oficial, é uma prática comum aqui em Brasília, porque, segundo ele, outras autoridades, outros empresários também já conversaram com ele sem que houvesse qualquer tipo de publicidade, qualquer tipo de divulgação. Inclusive, na entrevista, o presidente Lula disse que recebeu empresários em nome do Banco Santander, do Itaú, do Bradesco, do BTG Pactual e que nessas ocasiões, então, não houve nenhum tipo de divulgação em torno da conversa. Portanto, o presidente Lula minimizou toda essa questão envolvendo Daniel Worcaro e a reunião que não foi divulgada. Uma delas em dezembro de 2024, quando houve então a primeira entre o presidente Lula e Daniel Worcaro, de acordo com Lula, por indicação de Guido Mantega, ex-ministro da Fazenda. Caniato. Pois é, os destaques do André Anelli, trazendo inclusive as informações a respeito dessa fala do presidente Lula, concedeu entrevista ao Grupo Folha, né, o braço digital UOL, e falou dessa relação, esses encontros com Daniel Worcaro. O André segue em Brasília, monitorando as principais notícias. Qualquer novidade, ele volta aqui na programação. Valeu, André. Grande abraço, bom trabalho a você. Chamar os nossos comentaristas. No Rio de Janeiro, o Roberto Mota está a postos, ao vivo com a gente. Vai trazer suas análises e impressões. Essa é uma informação importante. Mota, seja bem-vindo. Ótima noite a você. Também em tela com a gente, o Luiz Felipe Dávila, Bruno Musa. Sejam todos bem-vindos. Ótima noite. Mota, Daniel Worcaro não é ou não era um banqueiro como outro qualquer, né? Transformou um banco pequeno ou de médio porte, é um dos principais bancos de investimento, que pagava rendimentos muito acima do mercado e tinha conexões e acesso a figuras muito importantes, Mota. Até o presidente da República ele se reuniu por diversas vezes. Enfim, o que essas informações que vêm à tona
podem ajudar nesse processo de apuração, investigação? Bem-vindo. Esse escândalo do Banco Master é um reality show da vida real. Ou talvez a melhor comparação fosse com uma novela, Caniato, porque há muitas tramas correndo em paralelo. Boa noite a você, boa noite aos meus colegas de bancada, boa noite a você, caro espectador, caro ouvinte. Muito obrigado pela honra de estar aqui com você. Aqui está mais uma dessas tramas. Esse banqueiro master é um fenômeno. Ele conseguiu contratar ou estabelecer relacionamentos diretos ou indiretos com as figuras mais poderosas da República. E olha que era um banco pequeno. Aparentemente, nenhuma dessas figuras viu nada demais nisso. Ora, foi apenas um encontro, foi apenas uma viagem de jatinho, foi apenas um contrato, ou 2 contratos, ou 3 contratos. É sempre importante lembrar aquele velho ditado, Caniato. A mulher de César não deve só ser honesta, ela precisa parecer honesta. Mas, no Brasil do século XXI, a aparência é a menor das preocupações. Luiz Felipe Dávila também com a gente, ao vivo. Dávila, o que é preciso considerar quando a gente acaba tendo acesso à maneira como Daniel Worcaro transitava pelos corredores de Brasília, lidava com pessoas muito importantes, muito poderosas. Agora, naturalmente, diante de uma investigação, indícios de uma gestão fraudulenta, tudo é colocado em xeque, né? E é preciso ter muito cuidado e cautela. Muito provavelmente, as investigações vão apontar se poderosos ou pessoas ligadas a setores importantes da República tinham algum tipo de conhecimento desse tipo de gestão fraudulenta. Mas o que mais lhe chama a atenção dessa notícia que nós destacamos na abertura de Os Pingos nos Is? Boa noite, Caniato, Mota, Musa e a nossa querida audiência. O que chama a atenção é que esta é a menos relevante de todas as notícias. Por quê, Caniato? Porque, na verdade, essa é a informação oficial. Se realmente teve essa reunião do banqueiro com o presidente Lula e com o presidente do Banco Central, e o teor da conversa foi esse, olha, não tem perseguição nenhuma no governo e a investigação do Banco Central será absolutamente técnica, bom, isso está corretíssimo. Qualquer personagem pode se encontrar com o presidente da República, com o presidente do Banco Central e ter uma resposta dessa. Não tem perseguição, é uma investigação técnica. Até aí está ok. O problema é que nós sabemos da rede extraordinária que Worcaro criou de influência em Brasília, e o que nós temos de apurar, e a imprensa vem fazendo isso com muita cautela, cada vez mais as conversas não reportadas. Parece que, segundo a imprensa, houve várias conversas de Worcaro com o presidente do Banco Central, com figuras políticas, e parece que houve outras conversas, inclusive com o presidente da República. Então precisa saber isso, porque o teor dessas outras conversas, na verdade é o seguinte: se o banqueiro entrasse nessa reunião com o presidente da República, com o presidente do Banco Central e recebesse essa resposta, ele teria que ir embora, não precisa ter 10 conversas, porque a partir dali vai ser uma investigação técnica. O problema é que esta rede de influência criada pelo Banco Master era para fazer negócios, como ficou claro com os fundos de previdência, com o INSS, com a liberação de precatórios. Isso mostra que o grande negócio do Banco Master era influência política para liberar recursos públicos, seja por meio de precatório, seja por essas negociações com fundos previdenciários ou pelo mesmo a história do desconto indevido do INSS dos consignados. Então, Caniato, é aí que está o X da questão, e não nesta primeira reportagem, que é uma conversa formal, que parece que saiu ali uma resposta correta sobre o caso do Banco Master. Portanto, a notícia de verdade está nas outras conversas. Pois é, esse é um ponto importante a ser destacado, mas também tem os muitos questionamentos que pessoas que não são do universo da política acabam fazendo, né? Os questionamentos, bom, mas por que fora da agenda?
presidente da República não deveria justamente publicizar esse tipo de encontro? Porque fica parecendo, para quem não é do métier, será que eles vão tratar de alguma coisa proibida? Enfim, quando se fala de um presidente da República, talvez seja importante dar transparência à agenda. Você, Bruno Musa, também está com a gente ao vivo. As informações foram compartilhadas pelo presidente da República, inclusive em relação aos encontros que ele teve com Daniel Vorcaro. Só que a reunião não foi mês passado. A reunião foi em dezembro de 24, Musa. Bem-vindo. Boa noite, Caniato, Mota, Dávila, todos que nos ouvem. Bom, uma dessas reuniões saiu hoje que Vorcaro esteve durante 25 vezes no Banco Central no ano passado, uma delas por 8 horas. Como o Dávila falou, não que isso seja ilegal nem nada, mas é bem acima da média dos outros bancos. E como você também muito bem falou, Caniato, estamos falando aqui de algo de 2024. Então a coisa já estava pintando feia. Tentaram, inclusive, algum tempo antes da liquidação do banco, aumentar o limite do Fundo Garantidor de Crédito, quadruplicar o limite dele. Imagina a catástrofe que teria sido se fosse aprovado. O que eu quero dizer é que desde 2024, pelo menos, já se sabe que havia coisa estranha. Vale a pena dar uma lida na entrevista que deu o Milton Maluhy, que é o CEO do Itaú, o principal banco brasileiro, e a crítica que ele faz aos concorrentes principais, mostrando que o Itaú, de alguma forma, nunca quis distribuir produtos do Banco Master, porque já soava estranho pelas taxas que ele oferecia ao cliente e também na distribuição, algo que é totalmente o meu mundo, como eu falei já os outros dias aqui, que a gente discutia. Algo cheira estranho. Se alguém paga 10, por que o outro vai pagar 14 por um mesmo produto? Alguma coisa levanta essa lebre ou acende a luz amarela. Então, quando o Vorcaro decidiu fazer as relações intrínsecas que a gente vem descobrindo nos últimos tempos, ligando todos esse sistema dentro da burocracia brasileira com figuras extremamente relevantes, como é que ele achava que não sofreria perseguição ou pressão em algum momento? Estamos falando de ligações completamente obscuras, minimamente por dizer. Já vimos aí possíveis ligações, segundo indícios da própria Polícia Federal, com os fundos ligados à lavagem de dinheiro do crime organizado. Como é que ele imaginaria que, ligando tudo isso e bilhões de reais, ele não sofreria pressão? Então me soa muito estranho todas essas relações políticas, seja com o executivo, seja com o legislativo, seja com o judiciário, seja com esses fundos que se transformaram do dia para a noite em bilionários, e também o Banco Master, que representava algo muito pequeno dentro do sistema financeiro nacional e levou quase que 40%, quase 50%, do Fundo Garantidor de Crédito, fora os bilhões que tem prejuízos aí e mais, o que tem por descobrir. Então, minimamente, soa bastante estranho. Pois é, o Bruno mencionou essa manifestação do CEO do banco que foi fundado pela família Setúbal, e ele menciona, inclusive, um custo para a sociedade, né? Esse caso teria um custo para a sociedade. Vou até pedir que o Musa, na próxima rodada, exemplifique para a gente do que ele está falando. Trata do quê? Qual será o custo para a sociedade? Tem que olhar somente para o dinheiro do FGC ou, na verdade, isso extrapola para outras áreas? Deixa eu passar para o Mota, porque quando o Dávila falava sobre as reuniões, bom, se era para tratar de uma questão pontual, bastaria uma reunião, né? Mas assim, quando a gente está falando de dezenas de reuniões, poxa, então foi um vai e volta, né? Um estica e puxa. Sugere uma coisa, tem a devolutiva, faz a segunda reunião, faz a terceira. Uma situação nebulosa, né, Mota? Muito, Caniato. E aqui a gente tem que fazer um aviso. Nós não estamos sugerindo que aconteceu nada de errado e nem estamos insinuando isso. Nós estamos apenas comentando um fato. Há quem diga que se você é presidente da República e um banqueiro pede uma reunião com você, você pergunta, mas quem é esse banqueiro? E o que ele quer comigo? Há quem diga que pessoas em posição de poder geralmente têm um assessor, uma assessoria de informação, uma agência brasileira de informação,
capaz de responder essas perguntas, capaz de dizer, olha, tranquilo, é apenas um diretor de um grande banco, quer fazer uma visita de cortesia, nada demais. Ou dizer, é cilada, Bino, não entra nessa. Esse banco aí está emitindo sinais de problema. Se eu fosse você, eu me recusava a essa reunião. E aí a reunião é simplesmente cancelada. A outra alternativa, Caniato, há quem diga que há uma outra alternativa que seria a seguinte: você aceitou a reunião de boa fé, e aí o banqueiro veio com essa conversa, né? Eu estou sendo vítima de perseguição. Aí você diz, olha só, companheiro, eu não trato desse assunto. Isso é uma questão técnica. Não é você dizer, é apenas, né, você não está sendo vítima de perseguição. Na verdade, eu não sei. Eu não tenho nada a ver com isso. Isso é um assunto técnico tratado por uma entidade completamente independente chamada Banco Central. Nós aqui não dizemos ao Banco Central como ele deve agir ou deixar de agir. Se você tem alguma queixa em relação ao que o Banco Central está fazendo, você pode ir na ouvidoria do Banco Central e, falhando isso, você recorre à justiça. É isso. Mas é evidente que nós estamos no Brasil e não foi isso que aconteceu. Pois é, deixa eu passar para o Luiz Felipe Dávila, só para a gente encerrar essa discussão. Tem uma outra informação, inclusive importante, relacionada ao caso do Banco Master. Você, Dávila, a partir de agora, com essas informações divulgadas, enfim, o próprio presidente da República tratando disso de forma aberta, enfim, dando publicidade a esses encontros, o que se espera também do Executivo Federal quando trata de uma possível relação, um contato que teve com executivos do Banco Master? É preciso dar publicidade e ser o mais transparente possível nesse momento, Dávila? É isso que se espera? Sim, espera transparência, acesso à informação, suspender qualquer tipo de sigilo e não ter ingerência nem política nem jurídica numa investigação técnica que compete exclusivamente ao Banco Central. Isto é o que nós esperamos. É só assim que nós conheceremos a fundo o que aconteceu, quais foram as falhas. Agora, se houver exploração política, intervenção indevida do judiciário para ocultar informação, proibir a imprensa de ter acesso à informação e à transparência dos dados, isso vai sim levantar não só a suspeita, mas vai queimar a reputação do sistema financeiro nacional, que goza de enorme reputação justamente por ser sério, técnico e à lisura. Isto não pode correr risco, porque se isso for colocado em questionamento, o Brasil poderá perder um pilar essencial que traz estabilidade, previsibilidade e atração de investimento.